quinto ano. Então, voltando aqui às nossas atividades, né? Hoje vamos continuar com frações, certo? Nosso conteúdo de hoje é sobre simplificação de frações. Esse conteúdo também se encontra lá no livrinho de vocês, tá certo? Simplificação de frações. Então, o que é que a gente deve fazer para simplificar uma fração, né? Como eu posso simplificar? Então, para simplificar uma fração, temos que saber se o numerador e o denominador têm algum divisor comum. Ou seja, se tanto de cima como de baixo tem números que eles possam dividir que sejam comum. Como assim? Eu tenho aí o 7, né, no numerador e o 5 no denominador. Nem o 7 nem o 5, eles não têm um divisor comum, então eles não podem, a gente não pode fazer essa simplificação aí, certo? Porque eles não têm um divisor comum. Já que nesse outro exemplo, eu tenho 4 sextos, então eles podem ser simplificados. Por quê? Porque, olha, tanto 4 como 6, eles têm um divisor comum, né? 4 eu divido por 2 e 6 também eu posso dividir por 2. Então, eu posso simplificar. No caso anterior, eu não tinha nenhum número. Observem aí, né? O 7 e o 5 não tem nenhum número que seja comum entre os dois, que eu possa fazer essa divisão. Então, não pode simplificar, e essa fração não pode ser simplificada. Mas nesse caso aqui, como eu estou mostrando a vocês, tanto o 4 como o 6 podem, né? O 4 divide por 2 e o 6 divide por 2. Lembrando que sempre eu tenho que tem que ser o mesmo número que eu vou dividir em cima e embaixo. Numerador e denominador, tem que dividir pelo mesmo número. Então, vamos simplificar. Simplificando isso aí, eu tenho 4 dividido por 2, né? E 6 dividido por 2. Então, o divisor comum entre 4 e 2 aí estão em 4 e 6, né? Então, podemos dividir aí. Então, dividimos por esse divisor comum, que é o 2. Estão vendo aí que os dois dividem, que eu falei antes. Então, concluímos que 4 sextos, né? Se a gente divide por 2, eu tenho 4 dividido por 2, que vai dar 2, e 6 dividido por 2, que vai dar 3. Então, simplificando 4 sextos por 2, eu tenho 2 terços, certo? Ou seja, aí eu não posso mais dividir. Observem aí, ó. 2 terços é uma fração irredutível. Por quê? É equivalente a 4 sextos. Por quê? Porque quando ela se torna irredutível, é quando eu não posso mais dividir. Eu chego no final, não posso mais dividir. Olha só, existem frações que eu possa fazer a divisão várias vezes, certo? Mas nesse caso aí, ó, quando eu divido 4 sextos dividido por 2, que dá 2 terços, aí eu não posso mais dividir, porque não existe outro número, né, que eu tanto divide o 2 como divide o 3. Então, essa fração já se tornou uma fração irredutível. Então, toda vez que eu pedir para simplificar até a fração se tornar irredutível, então é até não dar mais para simplificar. Vamos ver outro exemplo aí. É o caso aí, eu tenho um exemplo aí, ó. Tenho 8 no numerador, estão vendo? E 16 no denominador. Os dois números, eles também dividem por 2. Então, quando os dois números dividem por 2, eu tenho 8 dividido por 2, que dá 4, 16 dividido por 2, que dá 8. Observe que eu fiquei com uma fração aqui, 4 oitavos, que ainda dá para mim fazer essa simplificação. Ainda dá para dividir. Então, eu continuo essa simplificação, tá certo? Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. E 8 dividido por 2 vai dar 4. Observem que ainda posso simplificar essa fração aqui, né? Ainda dá para simplificar por 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. E 4 dividido por 2 vai dar 2. Aí, agora, eu não posso mais dividir um meio, né? Ela se tornou uma fração
irredutível, que não pode mais, né? Não tem mais como eu simplificar, né? Então, quando eu pedir para simplificar uma fração até que ela se torne irredutível, é até que eu não possa mais simplificar, certo? Também podemos simplificar uma fração encontrando o máximo divisor comum. Essa é outra maneira. Essa daqui é uma, certo? Simplificando, procurando o número que está em cima e embaixo, que tenha um divisor comum, né? Tem que ter nos dois números, no numerador e no denominador. E encontrando o máximo divisor comum. Então, olha só. Devemos encontrar primeiro os divisores de 6 aí, certo? E os divisores de 24. Então, eu encontrei aí os divisores de 6. Então, a gente volta lá para aquele conteúdo que a gente viu sobre os divisores, que sempre começa por 1 e termina por ele mesmo. Então, divisores de 6. 1, 2, 3 e 6. Esses são os divisores de 6. Divisores de 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Então, eu encontrei os divisores de 6 e de 24, certo? Então, o MDC vai ser o maior divisor comum que existe nos dois conjuntos aí. Então, no caso aí vai ser os 6, né? Tem 1, tem 2, tem 3 e tem 6. Mas como estamos trabalhando com o maior, né? É o máximo divisor comum. Então, no caso aí vai ser o 6. Porque tem o 1, tem o 2, o 3 e o 6. Então, aqui vai ser o 6. Achando o MDC, né? De 6 e 24, que é 6, eu vou pegar aquela minha primeira fração, né? Que no numerador eu tenho 6. Então, eu faço 6 dividido por 6, que é esse 6 daqui, que vai dar 1. 24, que é o denominador da minha primeira fração, dividido por 6, que é o 6 do MDC, vai dar 3. Então, minha fração fica 1/3, certo? Então, existem essas duas maneiras para a gente simplificar frações. Ok? Agora eu queria que vocês fizessem as atividades do livro de vocês, da página 63 e 64, certo? Já já a gente tem a nossa aula, né? Tá bom? Espero vocês todos, tá bom? Tchau, tchau. Até já.